Olá, quem fala aqui é o Dr. Manuel Palacios, infectologista do Serviço de Doenças Infecciosas e Parasitárias da Unidade Clínica Médica do Hospital Regional de Taguatinga, assim como parte do Núcleo de Controle de Infecção Hospitalar do mesmo hospital. Essa aula vai dedicada aos colegas residentes que estão em formação e visando um maior entendimento sobre esse tópico mas tão importante para a vida do médico em si, quando lida com esta patologia no dia a dia. Estou me referindo à sepse. A aula é sepse a propósito dos novos critérios. Eu sempre gosto de iniciar esta apresentação com esse aforismo do nosso querido Hipócrates. Há 400 anos antes de Cristo, ele lançou essa frase bem lembrada por todos nós: doenças extremas requerem tratamentos extremos. E isto não é diferente quando falamos em sepse. Lembrando um pouco sobre a etiologia da sepse, sobre como é o mecanismo da sepse. Antigamente, nós tínhamos definido através do consenso 2 de sepse, se não me engano foi em 2002, os famosos pacotes de 6 horas. Tinha-se até 6 horas para você estabilizar o paciente com sepse. Mas isso mudou em 2016, com o consenso 3 de sepse, lançado no jornal JAMA em março de 2016. E quando falamos em sepse, nós temos que lembrar da resposta inflamatória sistêmica. Não podemos começar a falar nada em sepse se não lembrarmos deste conceito importantíssimo. Quando falamos em sepse, nós temos que ter obrigatoriamente um foco de infecção. Este foco de infecção é causado pela presença de patógenos intravasculares e as toxinas ou não derivadas destes. Isto vai ativar o sistema imune. Ao ser ativado, vai acontecer uma resposta inflamatória sistêmica. E dependendo do grau da resposta inflamatória, se esta for moderada, haverá uma destruição dos patógenos e toxinas, com a consequente sobrevivência da pessoa. Muito pelo contrário, se a resposta inflamatória sistêmica for intensa, nós teremos dano tissular, choque, disfunção multiorgânica, levando a óbito. Este conceito já é muito antigo, definido em 2003, mas ele se mantém até hoje. Quando falamos em definições, nós temos que lembrar essas 3 definições aqui, para a gente saber diferenciar. Muitos falamos erradamente e confundimos uma com outra. Uma coisa é a síndrome de resposta inflamatória sistêmica, conhecida no Brasil como SIRS. E não é nada mais do que uma reação inflamatória sistêmica desencadeada pelo organismo frente a qualquer agressão infecciosa ou não infecciosa. Já quando nós falamos de infecção, é um fenômeno microbiano caracterizado por resposta inflamatória à presença de micro-organismos ou à invasão dos tecidos normalmente estéreis. E quando nós falamos em bacteremia, não é mais do que presença de bactérias viáveis no sangue. Lembrar esse diagrama, que é o diagrama onde mostra como é a definição de sepse. Nós temos
a síndrome de resposta inflamatória sistêmica aqui em verde. Quando isso vem conjuntamente como um quadro infeccioso, quer dizer, a infecção, isso passará a se chamar de sepse. E dentro da sepse existe a sepse grave, só que este conceito mudou e nós vamos ver em que mudou nos próximos slides. Mas não esquecer que também existem outras causas para a síndrome de resposta inflamatória sistêmica. Nós temos, por exemplo, as pancreatites, os traumas, as queimaduras e por aí vai. Então, nem sempre toda leucocitose, todo aumento de lactato vai ser devido à sepse. Isso é o mais importante. Nós sabemos que a infecção é o principal causador de SIRS, mas não é o único. Lembrar dessas outras possibilidades. Quando falamos de epidemiologia, nós temos que dizer que mais ou menos até 30% dos casos nós nunca saberemos qual foi o agente etiológico. Infelizmente, a coleta de hemoculturas ela não é totalmente fidedigna. Às vezes a bactéria não estava naquele momento circulando no sangue e ela vai dar negativa. Muitas vezes são agentes virais que a gente não consegue também detectar de forma adequada. A sepse é uma das maiores causas de morte nas UTIs no mundo todo. E nós vamos ver isso na frente com um gráfico que vai mostrar para vocês a comprovação desta premissa. É a 8ª causa mais frequente de morte nos Estados Unidos. Então, ela entrou na lista das prioridades do sistema de saúde americano. E a sepse grave, hoje chamada de sepse mesmo, né? Ela causa 270 mil mortes por ano nos Estados Unidos. E nós temos uma incidência de 10,2 óbitos para cada 100 mil habitantes nos Estados Unidos. Então, ficar de olho, porque é a principal causa de mortalidade associado a processos patogênicos infecciosos. Esse slide é para mostrar para vocês a diferença entre várias doenças que matam hoje em dia. Em cima temos a prevalência delas e embaixo o quanto em milhões de dólares é investido para pesquisa ou procura de tratamento para cada uma destas doenças. Nós vemos que, por exemplo, aqui à direita, quando falamos de HIV, né, nós temos mais ou menos de 23 milhões, 23 casos para cada 100 mil habitantes. E é investido quase 3 bilhões de dólares na HIV. Quando falamos de doenças cardiovasculares, nós temos 208 casos, 208 casos para cada 100 mil habitantes, investido 1 bilhão e 200 milhões. Quando falamos em câncer, nós temos 331 casos para cada 100 mil e se investe mais ou menos 2 bilhões 200 ou 2 bilhões e 300 milhões de dólares. O AVC, que é o famoso stroke, é uma incidência de 223 para cada 100 mil habitantes e é investido somente 317 milhões por ano. E a sepse, pasmem, é o que mais mata no mundo. Nós temos 377 casos para cada 100 mil habitantes e somente é investido 91 milhões por ano. Então, vocês veem a grande diferença entre doenças que não são tão prevalentes, porém, é investido muito dinheiro porque dentro desse investimento vem as medicações que muitas vezes são de alto custo. Este gráfico é importante, já tinha falado anteriormente, aqui ia mostrar para vocês. É um estudo de 2010, dados que foram enviados para a pesquisa chamada Surviving Sepsis Campaign. E mostra o seguinte, aqui em vermelho estamos vendo dados do Brasil em hospitais públicos, dados do Brasil em hospitais privados,
dados do Brasil em geral e os dados mundiais. Uma comparação. E aqui vocês veem a grande diferença em você dar entrada num pronto-socorro com sepse grave num hospital público e num hospital privado. O resultado é a mortalidade. E nós temos que no hospital público, 45,8% de pessoas vão morrer com sepse. Em comparação com o hospital privado, que dá praticamente a metade, 23,1%. E os dados mundiais são 23,9%. Quando nós falamos em choque séptico, aí muda a coisa. A mortalidade é muito mais alta ainda nos hospitais públicos, 72,5% de mortalidade versus 54,1% nos hospitais privados. Os dados mundiais lançam de 37,4%, ou seja, mesmo sendo um hospital privado, ainda a taxa de mortalidade é bastante alta. E quando nós falamos de formas globais, independente de onde aconteceu a sepse, nós vemos que em hospital público, né, a prevalência da mortalidade é muito mais alta, né, quando comparado com hospitais privados, e extremamente mais alta, quase o dobro, quando comparado com os dados mundiais. A maior frequência da sepse se dá em jovens e idosos. Os riscos, quer dizer, qual é a população vulnerável, aquela que mais tem chance de evoluir com sepse. Nós temos os recém-nascidos prematuros, certamente, né, e principalmente sepses fúngicas, por exemplo, pessoas desnutridas, uropatias obstrutivas, queimados, politraumatizados, neutropênicos, pacientes portadores de neoplasias em ou sem tratamento, uso de imunodepressores, anemia falciforme, pacientes com cardiopatias congênitas, transplantados, diabéticos descompensados, uso de imunobiológicos e por aí vai. E quando fazemos a classificação, né, isso aqui foi um conglomerado que foi feito de vários estudos no mundo, não existe uma preponderância, um predomínio de agente etiológico. Nós sabemos que a grande maioria são sepses por bactérias. A taxa de prevalência de fungos é 3%, é muito baixa. E geralmente tem fatores de risco associados a isto. E vocês veem aqui que tanto gram positivo, gram negativo é praticamente a mesma proporção. Então não tem como você dizer, não, esse aqui vou cobrir gram positivo, não, vou cobrir gram negativo. Você pode até ter um direcionamento por topografia, mas tem que cobrir os dois. Em 2016, em março, como eu disse, foi publicado no Journal of American Medicine Association, JAMA, o terceiro consenso internacional de sepse e choque séptico, o famoso Sepsis 3. O grande problema é que, segundo eles, né, precisava-se de critérios clínicos úteis, claros e válidos. Segundo eles, o que existia até o momento, que era o Sepsis 2, baseado no SIRS, não era tão útil, aliás, e, segundo eles, tinha muitos casos que entravam como sepse e não eram sepses. Então, a raiz disso apareceu, né, esses conceitos novos apareceram e, no entanto, o Instituto Latino-Americano de Sepse reclamou no primeiro momento. Primeiro porque eles não foram chamados, e geralmente eles sempre eram chamados para o consenso. Dessa vez o consenso foi feito só com especialistas americanos e europeus. E então o Instituto Latino-Americano de Sepse reclamou por isso, porque a voz deles não esteve presente, e portanto esses conceitos, aliás, de sepse, né, estavam
não podiam ser aplicados, né, para a realidade da América Latina. Então, eram muito polêmicos. E quando nós falamos em sepse, né, nós lembramos muito, tem essa diapositiva que eu roubei de algum outro apresentador, mas achei muito bacana, muito especial. E vocês, todo mundo está vendo à direita o incrível Hulk, né? É aquele doutor, aquele cientista que quando ele entra em raiva extrema, né, estresse, ele se torna o incrível Hulk. E é isso mais ou menos uma analogia do que acontece com a sepse. O que nós temos atualmente, né, o que nós tínhamos, né, naquele momento. A sepse era definida por pelo menos dois critérios para CIRS, que era logicamente critérios de inflamação, como nós temos aqui embaixo, por exemplo, frequência cardíaca acima de 90 batimentos, febre ou hipotermia, né? Leucocitose ou leucopenia e dispneia aferida pela frequência respiratória. Isso associado a um quadro infeccioso que poderia ser presumido ou confirmado. Isso fechava a sepse. Só que, né, nós voltamos a falar do incrível Hulk, né? Então, lembramos do cientista, né, Bruce Banner, né? Então, ele parece tão legalzinho, tão tranquilo, uma pessoa que não faria dano a ninguém, mas não experimente deixar ele colérico, com ira. Ele se transforma num perigo constante. Então, isso serve para quê? Para definir a sepse como uma resposta aberrante ou desregulada à presença, né, quando está conjuntamente com uma infecção. Isso se chama sepse, uma resposta inflamatória exacerbada cuja potência e a repercussão pode e muitas vezes causa estragos para nosso próprio organismo. Então, quando nós falamos já pelos novos conceitos, né, dos mecanismos da sepse, nós temos que lembrar que são mecanismos multifatoriais. Nós temos, por exemplo, modificação em vias não imunológicas, resposta anti-inflamatória e pró-inflamatória, que eles vão competir um com o outro, disfunção orgânica que pode acontecer também, tudo isso associado à infecção. Lembrar que não existe sepse se você não levanta a hipótese de um foco infeccioso. Lembre-se disso sempre. Quando nós falamos de disfunção orgânica, ela pode acometer tanto o sistema cardiovascular, neural, autonômico, né, metabólico, coagulação. E aqui, no consenso novo de 2016, eles fizeram ênfase neste score, que é bastante utilizado, e quem já trabalha atualmente em UTI, né, em medicina intensiva, se utiliza muito o score SOFA, que é um score que ele afere a chance de mortalidade de um paciente. Então, são critérios clínicos para avaliação do paciente com suspeita de sepse, baseados, né, na chance dele morrer. Né? E é isso ao que o novo consenso americano, né, de sepse levava. Era você descobrir, apontar para quem era o paciente com mais chances de morrer, e esse aí era o que você tem que salvar. O SOFA não é mais do que a tradução, né, de um score, né, de falha orgânica sequencial. Então, por isso chama Sequential Organ Failure Assessment Score. E ele leva em consideração 6,
né, 6 topografias, 6 locais, né, do nosso organismo, os quais podem ser afetados. O primeiro é a respiração, né, que ela é aferida através dessa proporção de pressão arterial de O2, né, dividido pela fração inspirada de oxigênio. Então fica um pouco difícil, né, isto para ser mensurado no dia a dia, mas enfim, né. Nós temos também a coagulação, que ela é aferida através da quantidade de plaquetas, né? E nós vemos aqui que tem várias pontuações, né? Que vai, por exemplo, aqui coagulação acima de 150 mil, menor de 150 mil, menor que 100, menor que 50 mil, menor que 20 mil. Então cada um desses adquire um valor, né? Que vai sendo somado. Fígado, através da dosagem não de transaminases, e sim de bilirrubinas séricas, né? Sistema cardiovascular, catalogado principalmente pela pressão arterial, né? Verificado pela hipotensão, né? E quando houver hipotensão, começa a ter pontuação para esse score. Sistema nervoso central, né? Avaliado pelo score de Glasgow, que todo mundo conhece, né? Então é 0 quando é 15 e a partir de 14 para baixo tem um valor que vai de 1 até 4. E finalmente o sistema renal, né, é avaliado principalmente pela creatinina sérica ou pelo débito urinário do paciente. Então nós temos que o SOFA ele pode ir de 0, que é um paciente normal, como você, como eu, e nós temos um valor máximo de 24 de SOFA, né? Logicamente, as taxas de mortalidade se baseiam de acordo com o valor do SOFA. E aqui nós temos, por exemplo, né? Quando o SOFA vai de 0 a 6, a mortalidade geralmente não ultrapassa 10%. E aí vocês veem, né? Progressivamente, a mortalidade vai aumentando e pode chegar até 90% ou mais quando o SOFA está entre 15 e 24. Então isso é importante da gente saber, porque vai chegar um momento em que isso vai ajudar. Mas esse momento vai chegar quando o paciente não está no pronto-socorro e é quando ele estiver na unidade de cuidados intensivos. Existe um score que foi modificado, né, do SOFA original, e vocês veem que eles têm um Q embaixo, né? É o Q-SOFA, né? Não é mais do que Quick SOFA. Esse Q de Quick quer dizer um SOFA reduzido, rápido, né? Quick SOFA. E ele seria o melhor, né? O melhor score para se fazer em pronto-socorro, lá na ponta, porque isso apareceu, logicamente, a dúvida, né? Nem todo mundo vai ficar aferindo, vai ficar verificando quanto de FiO2 o paciente está respirando para calcular isso aí, e não dá para calcular SOFA em pronto-socorro. Então eles criaram esse SOFA modificado, né? Reduzido, né? Encurtado, chamado de Quick SOFA. E ele só tem 3. Né? Só tem 3 itens. O primeiro, o rebaixamento do nível de consciência. Então, tudo aquilo que estiver abaixo ou igual a 14, ele já tem 1 ponto. Segundo, taquipneia. Né? Tudo aquilo que estiver com frequência respiratória acima de 22 é 1 ponto. E a hipotensão. A hipotensão, para esse score modificado, se baseia em aferir a pressão arterial sistólica. Por que a sistólica? Por que não a diastólica? Por que é que não se faz com pressão arterial média, como se faz, por exemplo, no CIRS? Enfim, eles chegaram nessa conclusão que pressão arterial sistólica abaixo de 100 milímetros de mercúrio teria 1 ponto ou mais. Então, nós temos que Quick SOFA ele pode ter de 0 até 3. Né? Quando nós falamos em sepsia, então, surgiu um novo conceito. E esse conceito é da disfunção orgânica ameaçadora à vida,
causada por uma resposta desregulada do hospedeiro à infecção. Isso já falei no slide anterior, é só para você englobar aqui e lembrar que esse novo conceito de sepse, né, que trata-se de uma disfunção orgânica que ela não pode chegar, né, a ter uma disfunção multiorgânica, porque realmente isso aumenta demais a mortalidade. Então, segundo o novo conceito, né, o novo consenso, para fechar a sepse não teríamos que ter uma infecção suspeita ou confirmada, deveríamos ter um quick SOFA de 2 ou mais, ou seja, dos 3 itens, 2 com um ponto, e outro pode ser 0 ou 1, que pode ser 2 ou 3, ou, se o paciente estiver dentro da UTI, um aumento do valor de SOFA em 2 pontos na primeira e segunda avaliação. Então isso fica um pouco mais difícil, né? Quando a sepse aparece dentro da UTI, é possível de fazer isso. Mas na ponta era simplesmente um quick SOFA acima de 2. E um quick SOFA, né, acima de 2, né, assim como 2 pontos a mais no SOFA comparado com o outro anterior, dava, né, a certeza de que haveria um risco de mortalidade acima ou mais ou menos de 10% nos pacientes. Então, isso foi tomado em consideração justamente para fazer este consenso. E então, aqui nós vemos o que mudou. O que era sepse antigamente era SIRS, pelo menos 2 itens, mais infecção, né, confirmada ou suspeita. E pelo consenso de sepsis 3, nós temos que sepsis seria o SOFA acima de 2 pontos de um para outro, ou o quick SOFA acima igual a 2, ou seja, 2 ou 3, mais presença ou não documentada, falam, né, de infecção, quer dizer, uma infecção presumida ou uma infecção confirmada. E o choque séptico? O que é o choque séptico? Então, o choque séptico continua sendo o choque séptico, né? É meio engraçado, mas é assim, né? O choque séptico não é mais do que um tipo de sepse, né, em que há anormalidades circulatórias e metabólico-celulares que são profundas o suficiente para aumentar substancialmente a mortalidade. Então, é isso que acontece quando Bruce Banner se transforma em Hulk. Então, só para relembrar um pouquinho o que aconteceu mais na frente, né? Então, isso que é o novo conceito de choque séptico. Então, o que seria choque séptico? Nós temos que ter sepse, nós temos que ter o lactato, isso é importante porque pela definição antiga se utilizava o lactato para definir sepse. Segundo o novo consenso, o lactato só se utiliza para conceito de choque séptico, né? E a necessidade de drogas vasoativas para manter a pressão arterial média acima de 65 milímetros de mercúrio. Então, tudo isso traz consigo uma mortalidade aumentada. E vocês veem que começa aqui com 40%. Isso é complicado. 40% de mortalidade quer dizer que 2 de cada 5 pacientes com choque séptico eles vão morrer. Então, o Instituto Latino-Americano de Sepse, né, que ele trabalha praticamente em toda a América do Sul, né, ele tem sede em São Paulo, se não me engano, mas ele trabalha tanto também em outros países como Argentina, Uruguai, Peru, Colômbia, Equador, né, Venezuela. Então, eles fizeram um documento, né, orientando a não seguir o consenso de sepsis 3 e sim utilizar um documento deles que modificava esses conceitos do sepsis 3 adaptados para a realidade da América Latina. E, logicamente, o que hoje em dia em todo o Brasil é aceito. Tem alguns, logicamente, que continuam aceitando algumas coisas do sepsis 3 e outras pessoas não, que a maioria dos hospitais não aceita os conceitos do sepsis 3, e sim esses conceitos modificados pelo Instituto Latino-Americano de Sepse, ILAS. Então, em 2018, eles
refundaram, né, digamos assim, o conceito de sepse. E aí eles falam, né, presença de disfunção ameaçadora à vida em decorrência da presença da resposta desregulada à infecção. Opa, peraí, doutor Manel, o senhor já falou isso antes, né, no conceito de sepse. Pelo sepsis 3, era isso. Então eu te respondo, sim senhor, era isso mesmo. Então, mudou alguma coisa? Não. Entretanto, eles dizem, não adotamos os critérios clínicos para a definição de disfunção orgânica. Ou seja, eles acham que utilizar o SOFA nesse momento não é importante. Ele vai fazer com que a pessoa fique muitas vezes, né, presa a ter que coletar exames e um monte de coisas para poder calcular o SOFA, né? Então, o ILAS sugere manter os critérios utilizados anteriormente, que são os critérios de Sears, e inclusive a hiperlactatemia, que não está no consenso atual, né? Para entendermos que a mortalidade em países em desenvolvimento ainda é muito elevada e a identificação precoce desses pacientes é parte fundamental. Então, as principais disfunções orgânicas, né, apontadas por ILAS são essas aqui. Hipotensão, né, que vocês veem abaixo de 65 milímetros de mercúrio de pressão arterial média, oligúria, né, que está aqui, ou elevação da creatinina acima de 2, a relação PaO2, FiO2 menor que 300, ou necessidade de O2 para manter uma saturação periférica acima de 90, contagem de plaquetas menor que 100.000, redução de 50% de plaquetas em relação ao maior valor já registrado nos últimos 3 dias, acidose metabólica inexplicável, ou seja, um déficit de bases menor ou igual a 5 miliequivalentes litro, e o lactato acima do valor de referência. O lactato geralmente considerado como limite 2, só tudo que estiver acima de 2 já chama atenção. Pelas novas definições, você pode, né, logicamente, iniciar, né, os pacotes de sepse quando, estou falando compulsoriamente, né, quando a gente tem, né, um lactato acima de 4. Aí você não tem que correr mais, não tem que pedir mais exames de nada. Um lactato de 4 com um paciente com suspeita de infecção, você pode fechar isso como sepse. Rebaixamento do nível de consciência, agitação, delírio, de um aumento significativo das bilirrubinas, mais ou menos 2 vezes o valor de referência. Opa, doutor, mas tudo isso já está contido no SOFA. É verdade. Então, mudou alguma coisa? Quase nada, né? Então você vê que o que estava nos critérios, né, de sepse pelo sepsis 3 repete-se aqui, né? E isso que trouxe, né, à tona a questão de discussão, né, sobre o que mudou, né? O lactato, tudo bem, mudou o Sears, mas realmente o ILAS, a mudança que eles propuseram foi uma mudança baseada justamente na prevalência, né, de óbitos, né, aqui no Brasil, principalmente associados com infecção. Então, nós precisávamos ser muito mais abrangentes para detectar aqueles casos, não somente os graves, não somente os que vão morrer, senão também aqueles que, mesmo tendo uma sepse moderada, entre aspas, se você não souber conduzir bem ou se você não fizer o antibiótico certo, ele vai evoluir para uma sepse grave, né, entre aspas, nos próximos dias, e aí, logicamente, o cenário muda. Então, a presença de disfunção orgânica na ausência dos critérios de Sears pode representar um diagnóstico de sepse, né? Assim, então, na presença de uma das disfunções sem outra explicação plausível, o diagnóstico deve ser presumido e o pacote iniciado. Ou seja, nem sempre você tem que esperar o paciente fazer hipotensão. De repente, ele começa a dessaturar, né? Você vê que ele pode ter uma pneumonia e ele está desaturando com, vamos dizer, 87, 88. Opa, mesmo ele sem hipotensão, ele vai iniciar o pacote para sepse, ok? E o choque séptico? Mudou alguma coisa segundo esse protocolo adaptado, né, do ILAS?
Então, o choque séptico é definido pela presença de hipotensão não responsiva à utilização de fluidos. Então, hoje em dia, quando você diagnostica sepse, tem que iniciar o pacote de ressuscitação para aumentar o volume. E esse volume, logicamente, melhora a hipotensão, a pressão arterial vai para cima e, logicamente, isso evita, né, desse paciente evoluir para choque séptico. E então, como ficou então a classificação, né, desses eventos pelo ILAS? Simples. O que era chamado de sepse antigamente, vou colocar um exemplo clássico aqui. Você está no pronto-socorro, chega um paciente jovem com dor de garganta intensa, febre, taquicardia, pressão está normal, mas ele chega aí, você examina as amígdalas cheias de placas de pus, aí você faz o quê? Manda fazer um BCTAC e manda para casa, né? Junto com anti-inflamatório, antipirético e tudo mais, né? Todo mundo sabe disso. Mas isso antigamente, se você pensasse melhor, era classificado como sepse. Por quê? Tem CIRS e tem sinais de CIRS. Se você pedir um hemograma, vai vir leucocitose também nesse paciente. E ele tem um foco infeccioso, que são as tonsilas. E por que ninguém tratava como sepse, por exemplo, antigamente, uma amigdalite? Então por isso que veio o novo consenso. Então isso aí hoje em dia não se chama mais de sepse, chama-se infecção sem disfunção. Aquilo que era chamado de sepse grave antigamente, hoje se chama de sepse. Então, uma infecção suspeita confirmada associada a alguma disfunção orgânica, né? De forma independente da presença de sinais de CIRS. Ou seja, esse paciente, por exemplo, ele tem, né, hipotensão, né? Esse mesmo paciente, por exemplo, com amigdalite, se ele tivesse hipotensão, ele entra como sepse. Ele vai ter que ser aberto um protocolo de sepse. Entendeu? Se esse paciente estiver desaturando, mesmo sem pressão alta, esse paciente tem que entrar no protocolo de sepse. E o que antigamente chamava de choque séptico, continua se chamando de choque séptico. Ou seja, aquela sepse que você iniciou reposição volêmica, né? E depois de 1 hora de evolução, você verifica e o lactato ele não caiu, né, que deveria cair, não caiu, ou a pressão não voltou ao normal, né? Ele não voltou ao normal, ele não aumentou a pressão, continua hipotenso. Isso se chama choque séptico e isso não mudou de ontem para hoje. Como é que é a triagem, né, proposto pelo ILAS? Então, o protocolo deve ser aberto para pacientes com suspeita de sepse e choque séptico. Cada instituição irá decidir se o protocolo de sepse será aberto. O que normalmente nós deixamos no HRT, aquele CIRS, mas suspeita de infecção, né? Você tem elevada sensibilidade, né? Aí permite o tratamento precoce, prevenindo a disfunção orgânica. Então, a suspeita de infecção grave com presença de disfunção orgânica, priorizando nesse caso o atendimento de casos mais graves. E recentemente, né, aqueles quick SOFA, né, que se falou realmente que, olha, sabe que os estudos não mostram, né, que ele seja tão excelente assim como se fala. Porém, ele tem uma boa acurácia na predição de óbito, às custas tratando de baixa sensibilidade. Mas, por exemplo, quando ele dá 2 ou 3, você pode investir tudo nesse paciente, porque esse paciente tem, né, altíssimas chances de ir a óbito. Né? Não deve ser utilizado o QuickSOFA como triagem de pacientes, né? Mas sim para, após a triagem adequada desses pacientes, com base em critérios mais sensíveis, possam se identificar aqueles com maior risco de ir a óbito. Aí sim o QuickSOFA poderia servir. Após a identificação do paciente com suspeita de sepse, a equipe médica decide se vai haver seguimento ou não ao protocolo, né? Então esse gráfico aqui resume muito bem cada uma dessas fases, tanto da infecção moderada, sepse e choque séptico. Então quando falamos de infecção moderada, definimos aqui infecção presumida ou confirmada e pelo menos 2 critérios ou sinais de CIRS. Não é? E aqui nós temos quais seriam os critérios de CIRS. Febre ou hipotermia, frequência respiratória acima de 20,
a frequência cardíaca acima de 90, leucócitos totais de 12.000 ou menor de 4.000, ou presença de mais de 10% de formas jovens. Quando nós falamos formas jovens, não somente estou me referindo aos bastonetes, sino também aos mielócitos, promielócitos, metamielócitos, então tem que ser somados também, tá bom? Quando nós falamos em sepse, é diferente. Sepse é aqui tudo que tem pelo menos 2 critérios para CIRS positivos e pelo menos tem uma disfunção orgânica. Uma. A mais importante, a mais frequente é a hipotensão, que é definida pela pressão arterial média abaixo de 65 milímetros de mercúrio, né? Ou também pode ser diferenciada pela pressão arterial sistólica abaixo de 90, né? Ou uma queda de 40 milímetros de mercúrio quando comparado com uma pressão arterial basal, né, que o paciente às vezes já sabe. Mas não é o único. Pode ter outras disfunções orgânicas, como diurese abaixo de 0,5 ml por quilo hora, necessidade de oxigênio para manter a saturação, por exemplo, acima de 90, coagulopatias com plaquetopenia abaixo de 100.000, acidose metabólica com lactato acima de 2 vezes o valor normal é 2, né? É 2 milimol por litro, e então seria acima de 4 ou mais milimol por litro. O rebaixamento do nível de consciência também, isso é importante, às vezes não tem hipotensão, mas o paciente está com rebaixamento, e isso também é disfunção orgânica. O aumento significativo de bilirrubinas, por exemplo. A bilirrubina estava bem e amanhã, por exemplo, estava em 1,1 e hoje está em 3, 4, 8. Espera aí, tem coisa errada. Então isso também é um sinal de disfunção orgânica. E quando nós falamos de choque séptico, não é mais do que hipotensão persistente não responsiva a volume. Ou seja, tudo aquilo que você fez uma ressuscitação volêmica nesses pacientes, o paciente não voltou, continua hipotenso, e aí logicamente você determina que isso já é choque séptico. Então, o Instituto Latino-Americano de Sepsia então estabeleceu novos pacotes, né, que era de 1, 3, 6, não. Agora o pacote é de 1 hora, e o outro pacote, que é avançado, é de 6 horas, que já não é mais no pronto-socorro, senão é na UTI. E nós não falaremos dele, nós vamos falar do pacote da primeira hora, que é o mais importante. Ele foi definido em 2017 e mesmo assim ele continua vigente. Então, quais são os sistemas laboratoriais mais importantes para avaliar disfunção orgânica? Gasometria arterial e lactato arterial. Geralmente, quando você pede uma gaso arterial, ela já vem com lactato. O lactato vem aí embaixo, então vai te ajudar bastante. Tá? Hemograma completo, creatinina, bilirrubina e coagulograma, né? Para você saber mais ou menos ter uma ideia como está, né, cada um desses órgãos. O lactato arterial, normalmente ele fica pronto entre 30 a 60 minutos, porque é um exame que nós fazemos muito, né, para diagnosticar sepsia ou não. A coleta de 2 hemoculturas de sítios distintos, conforme a rotina específica do hospital. Então, né, o ideal é você coletar 2 hemoculturas de locais diferentes, por exemplo, de um braço ou do outro braço, ou de um braço, por exemplo, de uma jugular interna e externa, por exemplo. Aí você pode coletar hemoculturas, sim, de sítios diferentes, até porque a chance de dar positiva é maior, né? Pode-se coletar cultura de outros sítios, desde que tenham correlação direta com a infecção, né? Nesse caso, a sepse, tá bom? Então, assim, pode-se coletar aspirado traqueal, pode-se coletar líquor, pode-se coletar urocultura, né? Geralmente tem que ser coletado tudo isto antes da infusão do antimicrobiano, mas nisso o ILAS é muito específico, muito rigoroso. Falei, se o antibiótico está demorando demais para chegar e você só tem 1 hora, então você vai fazer tipo Masterchef, né? Você vai dar um jeito e vai fazer o antibiótico mesmo sem a coleta do material de cultura. Pode acontecer, né? Mas não se sinta mal. Tem que iniciar o antibiótico imediatamente. Então, a prescrição de antimicrobiano de amplo espectro por via endovenosa, visando o foco suspeito, dentro da primeira hora
né, de identificação da sepse. E lembrar que sempre, em alguns antibióticos, é necessário fazer uma dose de ataque full, independente da função renal. Por exemplo, você quer entrar com meropenem, por exemplo, que é um antibiótico de larguíssimo espectro, você vai fazer dose de ataque. A dose de ataque é 2 gramas, né, de 8 em 8. Né? Geralmente, o primeiro dia você pode fazer, meu paciente está dialítico, ele não pode tomar muito, independente da função renal desse paciente. Nessa fase aguda da sepse, ele tem que fazer o antibiótico na dose máxima, que é a dose de ataque. Para pacientes hipotensos, né, aqueles que têm pressão arterial sistólica abaixo de 90, pressão arterial média abaixo de 65, tá bom? Com sinais de hipoperfusão, por exemplo, lactato 2 vezes o valor de referência, já falei que 4 milimol por litro, hiperlactatemia inicial, deve ser iniciada a ressuscitação volêmica. A ressuscitação volêmica não é mais do que você infundir cristalóide. Cristalóide pode ser soro fisiológico ou ringer lactato, né? Normalmente nós utilizamos soro fisiológico mesmo, e a dose é 30 mililitros de soro fisiológico ou de lactato por quilo de cristalóide. Então, por exemplo, para alguém que pesa 80 quilos, vai ser 2.400. Para alguém que pesa 70, vai ser 2.100. E por aí vai. O volume dessa ressuscitação ele deve ser infundido o mais rápido possível, dentro dos primeiros 60 minutos. Eita, mas esse meu paciente ele é cardiopata, ele é nefropata, ele vai encharcar. Olha, quando esse paciente estiver em sepse, você vai fazer o volume que for necessário. Depois são corrigidas as outras disfunções. Mas é importante que essa quantidade total de cristalóide seja infundida na primeira hora já, dentro dos primeiros 60 minutos. Inclusive, isso faz parte do checklist, por exemplo, do protocolo de sepse. Ok? Os pacientes cardiopatas, tudo bem. A gente sabe que não pode encharcar, né? O que se faz? Essa infusão é retardada um pouco, mais 30 minutos. Então, nós teremos que pode ser infundido essa mesma quantidade, né, de soro até 90 minutos, né? Mas não mais do que isso. Já o pacote da sexta hora é o que acontece lá na UTI. Só a título, né, de informação, você vai ter que saber que pode se utilizar vasopressores caso a pressão não voltar ao normal, caso estiver com choque por sepse, né, choque séptico. Então, geralmente a pressão arterial média menor de 65, após a infusão de volume inicial, se escolhe primeiro a droga vasoativa de escolha sempre continuará sendo a noradrenalina, né, a famosa nora. Não se deve tolerar pressões abaixo de 65 milímetros de mercúrio por períodos superiores de 30 a 40 minutos. Então você tem que ser rápido para iniciar logo a noradrenalina nesse paciente. Outros vasopressores que podem ser utilizados também é a vasopressina, né? Pode-se utilizar a adrenalina, né? Então, assim, não há uma sequência lógica, mas, lógico, é extremamente, né, já mostrado em estudos, né, mostrado também por outros colegas que trabalham dentro do UTI, que a melhor droga vasoativa é a noradrenalina. O uso de dobuta, vamos usar dobutamina? Não, somente quando houver evidência de baixo débito cardíaco ou quando houver sinais de hipoperfusão tecidual, por exemplo, livedo, oligúria, enchimento capilar lentificado, baixa saturação venosa central ou de lactato aumentado. Nesses casos, você pode associar, por exemplo, a noradrenalina, pode associar dobutamina. O lactato acima de 2 vezes o valor de referência, né, depois da sexta hora, ou seja, depois que já infundiu, né, é uma metaterapêutica. A metaterapêutica é o clareamento mesmo até os valores normais. Ou seja, 6 horas depois você vai dosar novamente o lactato e esse lactato a gente espera que diminua de forma considerável para você dizer que nós tivemos sucesso no manejo
dessa sepse. A reavaliação da continuidade de ressuscitação volêmica vai depender dos marcadores do estado volêmico ou parâmetros perfusionais, ou seja, mensuração da pressão venosa central. Quando houver sinais de hipoperfusão, por exemplo, em hemoglobina com 7 ou menos, aí talvez seria indicado sim uma transfusão de concentrado de hemácias o mais rapidamente possível. E nos pacientes com choque séptico, enquanto em uso de vasopressor, devem ser monitorados com pressão arterial invasiva, ou seja, colocar a famosa PAI dentro da radial ou da femoral, justamente para estar aferindo de forma constante pressão arterial média nesses pacientes. E os corticoides poderiam ser utilizados na sepse? Sim, mas é somente quando houver choque séptico refratário, ou seja, quando não há possibilidade de manter a pressão arterial alvo a despeito da ressuscitação volêmica adequada, ou seja, foi feita a ressuscitação volêmica, está sendo utilizado o vasopressor, mas mesmo assim a pressão não volta normal. Aí você utiliza a hidrocortisona, 200 mg por dia em infusão contínua, ou como vai ser a nossa realidade na rede pública, 50 mg, uma ampola, a metade, a ampola é de 100, 50 mg de 6 em 6 horas. A intubação orotraqueal não deve ser postergada jamais para pacientes sépticos. Se você acha realmente que esse paciente está com insuficiência respiratória, está dispneico, esse paciente está desaturando, não adie a intubação orotraqueal. O bicarbonato pode ser utilizado? Em verdade, pode ser utilizado só como medida de salvamento, o que a gente chama como medida heróica, somente e unicamente nos pacientes com pH abaixo de 7,15, permitido como medida de salvamento, mas normalmente com pacientes com pH acima de 7,15 não está indicado. Pacientes hiperglicêmicos, secundário à resposta endócrino-metabólica, então pode-se utilizar protocolos específicos para baixar a glicemia nesses pacientes, visando uma meta. A meta desse paciente tem que estar entre 80 a 180 mg por decilitro de glicemia, evitando os episódios de hipoglicemia e variações abruptas da mesma. Então, não existe recomendação para início precoce de terapia renal substituta. Não existe. Então, não se deve. Isso deve ser considerado somente após uma discussão do caso clínico com o nefrologista. Não existe recomendação para hemodiálise intermitente, modalidades contínuas. Também a mesma coisa, parecer para a nefro e a nefro vai decidir se fazer ou não. Bom, tudo bem, mas eu quero saber, Dr. Manuel, quais são os esquemas. Passa o esquema. Estou aqui nessa aula aqui já há mais de meia hora e até agora você não botou antibiótico nenhum. Tranquilo, gente, vou passar sim. Isto, antes de continuar, quero dizer para vocês que isto aqui é um esboço dos esquemas terapêuticos para tratamento de sepse no Hospital Regional de Taguatinga. Então, por favor, não extrapole estes protocolos, esses esquemas antimicrobianos para outros hospitais. Toda vez que você chegar num hospital novo, vá na CCH e pergunte qual é o protocolo de sepse aqui, porque pode ser, e bem provável que seja diferente com outras drogas, porque cada um se baseia no que ele tem, o que ele consegue fazer de exames ou inquéritos na população que está próxima desse hospital. Enfim, lembrando que sempre trabalhar com topografia do foco infeccioso. Vamos supor, foco infeccioso urinário. O que nós podemos fazer? Utilizar ceftriaxona, por exemplo, ou cefuroxima, mas para nós, HRT, a ceftriaxona é a primeira escolha. E quando houver pacientes com ITU de repetição ou uso prévio de antimicrobianos nos últimos 15 dias, sem sepse e com hipotensão, você pode, sem sepse e com hipotensão, quer dizer, o paciente não está
hipotenso. Nesses casos, você pode utilizar ertapenem, né, que é um carbapenêmico bem tranquilo, pode utilizar 1 grama uma vez ao dia. Quando nós temos trato respiratório, seja uma pneumonia, uma bronquite, por exemplo, como causa, nós podemos utilizar ampicilina sulbactam, 3 gramas de 6 em 6, associado à azitromicina, né? O uso de moxifloxacina e levofloxacina, como está aqui escrito aí, é só para pacientes alérgicos a beta-lactâmicos. Aí não tem jeito, né? O cefepime mais azitromicina, isso aí está indicado, esse quadro, né, só para casos de uso prévio de antibióticos. Então já usou, já tratou pneumonia semana retrasada, mas ele voltou com um novo quadro pneumônico. Pode-se utilizar cefepime com azitromicina ou às vezes inclusive pipetazo com azitromicina. Não está errado fazer nesses casos, não. Trato digestivo, normalmente, né, as famosas GECA, que muitas vezes precisa internar porque fazem hipotensão, fazem muita CIRS, então aí é o esquema realmente de escolha é ciprofloxacina, embora saiba-se que é uma droga que dá problema, que pode dar alterações, né, cardiovasculares, mas para esse caso específico talvez seja o mais indicado utilizar ciprofloxacina. Quando é uma infecção intraabdominal, né, de víscera, geralmente você associa metronidazol, 500 mg de 8 em 8 horas, né? Ou clindamicina 600 de 6 em 6, que também pode ser utilizado. Quando você quiser, por exemplo, optar pela ampicilina sulbactam, né, para trato digestivo, também é bom lembrar que a ampicilbactam ele pega bem anaeróbio. Então, por exemplo, a ciprofloxacina não pega, aí por isso você tem que associar o metronidazol ou clindamicina. Pele e tecidos moles, sem faceite necrotizante. O tratamento é ampicilbactam, 3 gramas de 6 em 6. Tá? Não é de 8 em 8, não é de 12 em 12, é de 6 em 6. Né? Outra opção é cipro e clinda, né? Ou clinda e cipro, tanto faz. Né? Mas isso geralmente quando houver presença de necrose, e houver alergia a beta-lactâmicos, ou às vezes pacientes diabéticos sem uso prévio de antimicrobianos. Estou falando isso porque muitas vezes, tá, o diabético, e a gente sabe disto, ele apresenta, né, infecções de pele e partes moles polimicrobianas. Então você precisa aumentar o espectro antimicrobiano. O uso de cefepime, 2 gramas de 8 em 8, que é uma dose bem alta, né, associado a clindamicina, que é um grande estafilococcicida, então só tem indicação quando houver uso prévio de antimicrobianos. Aí sim. Tá? Para o sistema nervoso central, não tem outra opção mais do que a ceftriaxona. Né? Fazer 2 gramas de 12 em 12. Lembrar que a dose dobrada, por quê? Porque você precisa atingir, né, a barreira hematoencefálica e ultrapassar. Então, por conta disso, né, é que é utilizado o ceftriaxona 2 gramas de 12 em 12. Neutropenia febril, paciente que estava em QT ou não, e subitamente ele faz uma neutropenia, por exemplo, a 2.000, 1.700, sem desvio ou com desvio, tanto faz, e ele fazendo febre. Então, nesses casos já está muito bem definido, utiliza-se o clássico cefepime 2 gramas de 8 em 8, né? Ou utilizar piperacilina tazobactam, né? de 6 em 6 horas. Né? Agora, se os neutrófilos estiverem abaixo de 100, o neutrófilo total, nós estamos na obrigação de associar fluconazol, nesse caso 400 miligramas, uma vez por dia. Tá? Fluconazol não é para fazer 2 vezes, 3 vezes, é só uma vez por dia, ok? Concluo aqui a aula, né? Lembrando do Dia Internacional da Sepse, né? Que geralmente é o dia 13 de setembro, nós estamos longe ainda, mas é só para dar um lembrete aqui. E lembrar que a sepse mata muitas pessoas, né? No Brasil, por exemplo, né, esse aí é atualizado a 2014, 2015, mas ele mata 240 mil pessoas de todas as cidades por ano. Né? E isso só a ponta do iceberg, lembrar. Né? Então, o lembrete que eu deixo aqui é:
pense, pode ser sepse? Se pode ser sepse, não peque por defeito. Muito obrigado a todos pela atenção e fica a critério de vocês fazerem perguntas diretamente, né, aqui no canal ou em alguma outra plataforma onde nós colocarmos, né, a aula.